Olá pessoal, mais uma vez juntos para dar continuidade ao nosso curso de circuitos elétricos. Hoje nós vamos abordar circuitos de laço único, tá? Qual a importância desse tipo de circuito para nós, tá? Por que nós devemos estudar os circuitos de laço único? Porque ele vai nos permitir entender melhor a associação de componentes em séries, entender e aplicar o que é um divisor de tensão no circuito de laço único e a concepção do que é um circuito equivalente. Okay? Então vamos começar por esse circuito de laço único, que é o circuito mais simples que nós temos em análise de circuitos. Né? E como nós vamos basear o nosso estudo sempre nessas três leis básicas do circuito, que são lei de Ohm, lei de Kirchhoff de tensão e lei de Kirchhoff de corrente, né? Eu coloquei aqui, ó, lei de Kirchhoff de corrente e lei de Kirchhoff de tensão. Vamos começar pela lei de Kirchhoff de corrente. O que é que diz a lei de Kirchhoff de corrente? Que em um nó, a corrente, toda corrente que entra, sai. O somatório de correntes naquele nó sempre é zero. Então vamos pegar um nó aqui qualquer, né? Então a corrente que está entrando é em 1 e a que está saindo é em 2. Então, a corrente I1 é igual a I2. Se eu tiver N elementos, a corrente entrando nesses N elementos sempre é a mesma. Então, eu tenho que I1 igual a I2, igual a I3, igual a I4, igual a I5, igual a IN. Muito bem. Qual é a consequência disso? Consequência disso que eu digo que num circuito de laço comum, de laço único, todos os elementos estão associados em série. Porque qual é a característica do elemento associado em série? Que a corrente que percorre todos eles é idêntica. Todos os elementos, o que significa isso? Num circuito de laço único, os elementos estão conectados em série. A segunda lei de Kirchhoff diz relação à tensão. Num circuito de laço único, o somatório das tensões, a tensão em um elemento é igual ao somatório das tensões em todos os outros elementos. Então, nesse circuito, V é igual a V1 mais V2. Né? O somatório das tensões sempre vai ser igual a zero. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá. Qual é a característica, resumindo, o que caracteriza um circuito de laço único? Um circuito de laço único é caracterizado pela corrente que passa pelos seus elementos. Sempre é a mesma. Né? Os elementos, por essa característica de todos eles estarem submetidos à mesma corrente, ele disse que eles estão conectados em série. Né? E o somatório de tensões nesse circuito de laço único sempre é zero, ou a tensão em qualquer elemento do circuito é igual à soma das tensões nos outros elementos. Tranquilo? Ok. Isso vai servir de suporte, né? De alicerce para a gente entender o conceito de divisor de tensão. Olha aqui que coisa interessante. Aqui, meu Deus. Aqui o que eu tenho? Eu tenho definição de um circuito de laço único. Um circuito de laço único é aquele onde a corrente é a mesma em todos os seus elementos. Muito bem. Eu vou aplicar, o que eu falei? Que todo o meu entendimento de circuitos de laço único, estava baseado nas leis de Kirchhoff e na lei de Ohm. Vamos começar pela lei de Ohm, tá? Muito bem. O que diz a lei de Ohm? A lei de Ohm diz que V1 é igual a IR1 e que V2 é igual a IR2. Boa. O que diz a lei de Kirchhoff de tensão? Que o somatório das tensões nesse circuito de laço único é igual a zero. Então ele está me dizendo que V é igual a V1 mais V2. V é igual a V1 mais V2. Ora, pela lei de Ohm, V1 é igual a R1I e V2 é igual a R2I. Vou substituir aqui e explicitar o valor da corrente. Muito bem, então eu tenho que essa corrente que está circulando nesse circuito é igual a V
dividido pelo somatório das resistências. Ó, então eu conheço I. Então pode dizer que V1 é igual a R1I, e que é igual a R1V sobre R1 mais R2. Vou colocar R1 para cá, vou pegar R1 e colocar aqui, ó. Ficar então que V1 tem um fator, né, tem um fator aqui, que multiplica V e me diz qual é a tensão dos terminais de R1. Se eu fizer a mesma coisa para V2, né, então a corrente é essa aqui. Substituir, explicitei o valor. O que é que eu tenho? Que a tensão em V2 tem uma certa proporcionalidade com a tensão da fonte, né? Ou pode dizer que a tensão em V2 é diretamente proporcional ao resistor R2. Ok? Muito bem. Então eu vou dizer isso aqui. Se eu somar V1 e V2, praticamente eu já sei o que é um divisor de tensão. Mas se eu pedir para você me interprete, faça isso agora. Ó, você vai dizer, você vai dizer o quê? Que a tensão se dividiu diretamente proporcional aos resistores que fazem parte do circuito, né? Então, se a gente disser aqui, ó, a tensão V se dividiu entre R1 e R2 na proporção direta das respectivas resistências. Essa é a definição de divisor de tensão. Olha um exemplo aqui que é legalzinho para a gente fazer. Utilizando o conceito de divisor de tensão, ache as tensões V1 e V2. Comprove o resultado por meio da lei de Ohm. O que é que diz o divisor de tensão? O divisor de tensão diz, ó, que a tensão V1 é diretamente proporcional a R1, né? Dividido por R1 mais R2, lógico, multiplicado por V0. Então, ó, 8 dividido por 12 multiplicado por 12. Isso aqui vai ser V1, né? Que vai ser igual a 8 volts. Quem vai ser V2? V2 também é diretamente proporcional a R2. Então vai ser R2 dividido, que R2 é 4, dividido por 12, multiplicado por 12. Né? V2. R2 é 4, dividido por 8 mais 4, multiplicado por 12. Ok? Vai dar 4. Se eu aplicar a lei de Ohm para confirmar esse resultado, né, eu vou aplicar o LKT, que o somatório das tensões é igual a 0. Então, V0 é igual a V1 mais V2. Substituo pela lei de Ohm, V0 é R1I mais R2I, explicito o valor da corrente, V0 eu conheço 12, R1 eu conheço 8, R2 eu conheço 4, então I é igual a 1 ampere. Por conseguinte, V1, que é R1I, é 1 vezes 8 igual a 8 volts, e V2, que é R2I, é 4 vezes 1 igual a 4 volts. O resultado, via lei de Ohm, via divisor de tensão, é o mesmo. Que ótimo. Então vamos generalizar. Ó, em vez de eu ter só 2 resistores, suponha que eu tenha N resistores. Então está aqui meu circuito, né? Uma fonte de tensão. Deixa eu pegar aqui um apontador. Uma fonte de tensão, né? Então, ó, queda de tensão, 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 queda de tensão. Fechou. Então, a tensão, como o circuito de laço único, o somatório das tensões é igual a 0. Então, V é dividido, a tensão V é subdividida em
V1 mais V2 mais V3. Quem é V1? V1 é R1 sobre o somatório das outras resistências. Quem é V2? V2 é R2 dividido pelo somatório das outras resistências, lógico, multiplicado por V, eu esqueci de dizer. Quem é V3? V3 é R3 dividido pelo somatório das outras resistências, multiplicado por V. Quem é RI? RI é... Quem é RI? Não. Quem é VI? VI é RI dividido pelo somatório das outras resistências, multiplicado por V. Então eu posso dizer que a tensão V foi dividida entre os seus resistores, entre os resistores ligados ao circuito, de maneira que cada resistor recebeu um percentual de tensão proporcional ao seu valor. Então a tensão V está dividida entre os resistores ligados em série na proporção direta das respectivas resistências. Tranquilésimo? Não é? Então, divisor de tensão, já sei. A tensão é dividida proporcionalmente ao valor da resistência. Né? No circuito, no resistor R1, a tensão ali vai ser R1 sobre o somatório da resistência multiplicado pela tensão da fonte. Agora, um conceito novo que eu quero introduzir. Conceito de circuito equivalente. Né? O que você está me olhando assim, rapaz? Eu quero saber por que eu posso dizer que o circuito 1 é equivalente ao circuito 2? Quando eu posso dizer isso? Sabe quando é que eu posso dizer isso? Que um circuito é equivalente ao outro quando a relação tensão e corrente em seus terminais é idêntica. Ok? Se V1 e 1 nesse circuito aqui for igual a V2 e 2 nesse circuito, eu posso afirmar que o circuito 1 é equivalente ao circuito 2. Tranquilo? Circuito equivalente. Circuito equivalente. Vamos lá? Circuito equivalente. Circuito 1, relação de tensão e corrente. Vou procurar. Ele vai ser equivalente ao circuito 2, vai ser equivalente ao circuito 1, desde que a relação tensão-corrente no circuito 2 for idêntica à do circuito 1. Então, nesse circuito aqui, o que eu tenho? Tem que ter a mesma relação, né? V, LKT, é igual a V1 mais V2. Então, eu posso dizer, aplicando lei de Ohm, que V é igual a R1I mais R2I. Certo? Que a corrente que passa em V1 e V2, nesse caso, é igual. Relação tensão e corrente vai ser igual a R1 mais R2, que é um número. R1, vamos dizer, se R1 vale 4 e R2 vale 1, R1 mais R2 vale 5 ohms, porque a relação tensão e corrente é dada em ohms. Então, a relação aqui, tensão e corrente, tem que ser igual a R1 mais R2. Eu vou chamar isso do número RS. Olha o que aconteceu, vocês prestaram atenção? Daqui, esse número aqui tem que ser RS, que é a definição de resistência em série equivalente. Né? Maravilha? Encontre um exemplo. Encontre o circuito equivalente do circuito abaixo. Então, tem que ter a relação tensão e corrente desse circuito aqui, para construir uma relação tensão e corrente aqui de um outro circuito que eu quero que seja equivalente a esse. Ok? Qual é a relação tensão e corrente aqui? Aplica a lei de KT, né? Tensão é igual a 12 volts, é igual a R1 mais R2 I, né?
Então, V sobre I vai dar, essa relação vai dar 6 ohms. Então eu tenho que ter um outro circuito equivalente quando a relação tensão e corrente aqui tem que ser igual a quê? A 6 ohms. Então aqui, se eu substituir por uma resistência de 6 ohms, esses dois circuitos são equivalentes, ok? Tranquilo? Vamos generalizar para N resistores e ver o que é que acontece? Peguei esse circuito, tem N resistores, vou aplicar a lei de KT, então vai ter o quê? V igual a V1 mais V2 mais V3 mais V4 mais V5 mais Vn, tá? Peguei um sentido de orientação, né? Então já está escrito aí. Vou aplicar agora a lei de Ohm. Então vou ter, ó, VR1I1 mais R2I mais R3I mais RNI. Vou explicitar o valor de I. Coloquei em evidência, agora explicita a relação tensão vezes corrente, sobre corrente. Então, vou ter que a relação tensão sobre corrente, nesse caso, é o somatório das resistências, que eu vou chamar da resistência RS. Por conseguinte, eu posso dizer que a resistência equivalente num circuito de laço único é igual ao somatório das resistências que pertencem a esse circuito. Né? Então, a resistência equivalente de N resistores é a resistência equivalente de N resistores em série é a soma das resistências individuais. Deu para entender? Então, o que é que eu vou fazer? Vou substituir todo esse circuito, a soma dessas resistências vai dar um RS, que eu vou colocar aqui. Esses dois circuitos são circuitos equivalentes. Muito bem. O princípio de conservação de potência tanto vale para esse primeiro circuito aqui, quando eu faço que a potência fornecida por essa fonte é igual à potência consumida por cada um desses elementos. Ou a potência fornecida pela fonte é igual à potência dissipada pelo resistor equivalente. Tranquilo? Vamos fazer uma aplicação para ficar legal? Dois problemas para a gente encerrar esse assunto. Considere o circuito abaixo, o circuito laço único. Utilizando o conceito de divisor de tensão, ache as tensões V1, V2 e V3. Divisor de tensão, eu sei como é que é. O que é? VI é igual a RI, dividido pelo somatório das resistências pertencentes ao circuito, multiplicado pela fonte de tensão. Então, quem vai ser V1? V1 vai ser 2, dividido por 2 mais 3, 5, mais 5, 10, multiplicado por 10. Então V1 é igual a 2 volts. Quem será V2? V2 será 3 dividido por 10, multiplicado por 10. Então V2 é igual a 3 volts. E V3? V3 é igual a 5 dividido por 10, multiplicado por 10. Item 1 feito. Calcule a potência consumida por cada elemento. Então vamos lá. Potência consumida por cada elemento. Eu tenho V. Eu sei que potência pode ser calculada, potência instantânea, como V2 sobre R. Então, potência consumida pelo primeiro elemento vai ser 2 vezes 2, 4, sobre 2, e vai me dar 2 watts. Positiva porque consumindo potência, o sinal é positivo. Elemento 2. Então vai ser V2, 3 vezes 3, 9, dividido por 3, vai dar 3 watts. Elemento 3.
vai ser V2, então 25 dividido por 5 multiplicado por 10. Não, não fica multiplicado por 10, dividido por... Desculpa. Então vamos embora. V2 vai ser V3, que é 5 vezes 5, 25, dividido por 5, que vai me dar 5 watts. Então achei potência consumida pelo resistor 2, potência consumida pelo resistor 3 e potência consumida pelo resistor 3 agora. Aplique o teorema de Telegen para calcular a potência fornecida pela fonte. Potência fornecida pela fonte é igual à potência consumida pelos elementos. Então vamos lá. Então se eu somar 2 mais 3 mais 5, que vai me dar 10 watts, é a potência fornecida pela fonte. Eu vim aqui e fizer 2 mais 3 mais 5, eu tenho 10 watts, é a potência consumida pela fonte. 4. Ache a resistência equivalente do circuito. Eu já sei que agora que a resistência equivalente é o somatório das resistências. Então eu posso fazer 2 mais 3 mais 5, que é igual a 10, que é igual a 10 ohms. Ok? Faltou algum item? Faltou. Utilizando o circuito equivalente, calcule a potência consumida pelo circuito. Pronto, eu já sei que pelo circuito a potência fornecida é igual à potência consumida, eu já provei isso. Agora eu vou usar o circuito equivalente. Né? O que é que eu tenho? Eu tenho que eu quero saber o que é a potência consumida. A potência consumida é igual à potência fornecida. Né? Então eu posso dizer que V2 sobre R é a potência consumida. Né? Então, 100 dividido por 10, que vai me dar 10 watts, que confere com o resultado anterior. Tranquilo? Entenderam? Vamos fazer um outro exemplo para consolidar essa ideia. Considere 3 alto-falantes ligados em série. 2 de 3 ohms e 1 de 8 ohms. Estes alto-falantes são conectados a um amplificador que libera em seus terminais de saída uma potência de 25 watts. Então, os 3 alto-falantes vão consumir 25 watts. Calcule a potência consumida por cada alto-falante. 2. Substitua os 3 alto-falantes por apenas um que tem o mesmo desempenho, que consuma a mesma potência. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer meu circuitinho equivalente. Tá? Então, meu circuito equivalente, eu vou ter um amplificador que está me fornecendo quanto? 25 watts. Né? Estão em série um alto-falante de 4 ohms, mais um de 8 ohms, mais um de 4 ohms. O que é que eu desejo? Eu desejo saber a potência consumida por cada um deles. Então, significa que se eu conhecer essa corrente, eu conheço a potência. Se eu conhecer essa corrente, eu conheço a potência consumida por cada um deles. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui potência. Né? Essa potência de 25 watts é igual a PA mais PB mais MPC. Né? Teorema de Telegen. Né? Então, eu vou botar aqui. Potência de 25 watts é igual a RA e 2 mais RB e 2 mais RC e 2. Vou explicitar o valor de I, né? Então, vai ficar o quê? Raiz quadrada de 25 sobre 4 mais 8 mais 4. Então, sobre 16, que isso me dá 1,25 ampere. Com 1,25 ampere, rapidamente eu calculo a potência consumida pelo alto-falante A, a potência consumida pelo alto-falante B e a potência consumida pelo alto-falante C. Né? Então, vou multiplicar
RA por 1,25 ao quadrado, fazer a mesma coisa, RB, e finalmente para RC. Se eu somar isso tudo, eu tenho que ter 25 watts, cara. Ó, fechou. Agora o que ele me pede? Substituir esses 3 alto-falantes por apenas um, que tem o mesmo desempenho. Significa que eu quero um alto-falante que vai consumir 25 watts. Eu venho aqui, né? Tem o circuito equivalente, que esse RS vai ser a soma das resistências individuais, então vai ser 16 ohms, né? A corrente, a relação tensão e corrente vai continuar a mesma, então vou multiplicar por R2 e vou achar meus 25 watts. Tranquilo? Alguma surpresa? Não. Né? Ó, por hoje eu vou dar por encerrada essa parte, né? Porque eu vou, no próximo vídeo, analisar se eu colocar várias fontes nesse circuito, o que é que acontece. Ok? Mais uma vez, muito obrigado. Tá? Continuem a estudar circuitos, não deixem acumular matéria e até a próxima.